A partir da década de 1950, começou a surgir no Brasil um movimento que ficou conhecido posteriormente como Movimento Neopentecostal. Essas igrejas que surgiram a partir das igrejas pentecostais começaram a enfatizar muito a cura divina naquela época e posteriormente elas abraçaram também a chamada teologia da prosperidade. Essas igrejas, em especial as que enfatizam a cura divina, passaram a se utilizar de textos como Isaías capítulo 53 e versículo 4, dizendo que um cristão ele não pode adoecer, pois se um cristão adoecer, naturalmente isso significa que ele não tem fé ou que ele está vivendo uma vida de pecado. Mas será que de fato Isaías capítulo 53 e versículo 4 ensina que realmente um cristão ele não pode ficar doente? É importante sabermos que a maioria dos teólogos entendem que Isaías capítulo 53 retrata Cristo crucificado, ou seja, fala do sacrifício de Cristo. Logo, se entendemos que esse texto retrata a crucificação de Cristo, é óbvio que esse texto fala de algo muito mais profundo do que simplesmente a cura física. Para que nós possamos entender um texto, é óbvio que nós precisamos retroceder no tempo e perceber como aqueles que foram os primeiros receptores do texto entenderam esse texto. E como nós estamos tratando de algo que é aplicado, direcionado aos cristãos, então é importante perguntarmos para os apóstolos como eles entendiam esse texto. E quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 16 e 17, Mateus ele dá a interpretação àquele texto nos seguintes moldes. Ele diz que o texto de Isaías se cumpre no ministério de Cristo. Obviamente que eu estou parafraseando o que ele diz no texto, né? Ele diz que, ou ele nos faz entender que as curas que Jesus realizava cumpriam aquele texto. Então, o texto não significa necessariamente que um cristão não pode ficar doente, mas significa que Cristo cura as enfermidades dos cristãos à medida que eles ficam doentes. Em especial naquela época, aqueles que tinham acesso, aqueles que tinham contato com Cristo, eram curados por ele. E de fato, vemos Cristo realizando inúmeras curas durante o seu ministério. Ao lermos a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro também nos dá a sua contribuição para entendermos esse texto. E Pedro nos mostra que aquele texto também faz alusão à obra redentora de Cristo, né? Faz alusão à cura espiritual que Cristo realiza na vida dos seus seguidores. Então Pedro faz uma ligação entre a cura falada por Isaías ao perdão dos pecados realizado por Cristo. Então, obviamente, esse texto, na interpretação tanto de Mateus como de Pedro, não faz alusão a nenhuma possibilidade de um cristão não adoecer, ou de que se um cristão adoecer é porque ele está vivendo em pecado ou por falta de fé. Mas esse texto nos mostra que Cristo é poderoso para perdoar e é poderoso para curar também todos aqueles que a ele vão. E para entendermos que de fato um cristão sim pode ficar doente, a Bíblia nos fala sobre Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e versículo 23, mostra que Timóteo tinha problemas estomacais. Então é óbvio que sim, ele tinha uma doença e ele era cristão, ele era pastor de igreja. A Bíblia também nos fala na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 20, sobre Trófimo, que foi deixado por Paulo doente. Então é claro, é evidente que sim, um cristão ele pode adoecer. Nós entendemos que até o próprio Paulo, ele tinha uma enfermidade nos olhos. Então, é claro e evidente na Bíblia Sagrada que sim, um cristão ele pode adoecer sem sombra de dúvidas. O mais curioso em tudo isso é que até mesmo os semideuses que pregam que o cristão não pode adoecer, eles também adoecem, né? Então percebe-se a incoerência na pregação dessas pessoas. Então que fique claro, se um cristão adoecer, isso não significa que ele não tem fé. Se um cristão adoecer, isso não significa que ele está vivendo em pecado. Isso significa que ele é um ser humano, que ele é carne como qualquer outra pessoa. E como qualquer outra pessoa, em consequência da queda original de Adão, nós estamos propensos a adoecer também.